Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal O Historiador e hoje a gente vai ter um vídeo aqui extremamente importante sobre o Mais Médicos. Eu queria que vocês assistissem, o vídeo é comprido, né? Por isso que eu botei em formato estreia. E eu vou estar trazendo aqui hoje o Dr. Aristóteles, né? Que é professor de medicina lá na Universidade Federal do Vale de São Francisco e também tutoria o Mais Médicos aqui no Brasil. Ele vai contar para vocês, por exemplo, e eu mandei algumas perguntas para ele vai responder em vídeo agora para vocês. Inclusive vai contar algumas coisas que nem a mídia divulgou ainda sobre a situação que vai ficar o Brasil e algumas regiões do Brasil, por exemplo, do Mais Médicos. Ele tutoriava, por exemplo, os médicos no sertão pernambucano, então esse vídeo é extremamente importante. Acompanhe esse vídeo que está em formato estreia, eu vou estar aqui do lado batendo papo com vocês. Eu vou convidar também o professor Aristóteles para assistir esse modo estreia, porque esse vídeo é extremamente importante. Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter o canal. Há mais ou menos um mês atrás, quando teve essa onda aí do Mais Médicos, eu entrei em contato com o Dr. Aristóteles, né, que é muito ativo, inclusive, nas redes sociais. Eu vou deixar aqui, inclusive, as redes sociais dele. Se eu não me engano, ele também tem um canal que ele posta podcast também para poder informar vocês. Eu vou deixar aqui na descrição também. E recomendo que vocês compareçam lá, porque ele tirou parte do tempo dele, gente, que está muito corrido, especialmente no final do ano e por conta dessa situação todinha que o Mais Médicos passou aí, para poder responder as perguntas que eu mandei para ele. E eu queria que vocês prestassem muita atenção no que ele vai falar, porque ele é um médico que está diretamente ligado ao programa Mais Médicos e ele vai passar para vocês aí o impacto que teve a ida dos médicos cubanos de volta lá para Cuba, deixando esse espaço aí sem ser preenchido totalmente até agora na medicina brasileira. Vamos lá, doutor, é com você. Bom, olá, meu nome é Aristóteles Cardona Júnior, eu sou médico de família e comunidade aqui em Petrolina, no sertão pernambucano, e sou professor da Universidade Federal do Vale de São Francisco. E aí, entre algumas das funções que tenho cumprido dentro da minha função na universidade, uma delas tem sido a de ser tutor do programa Mais Médicos aqui para o sertão pernambucano, ou grande parte do sertão pernambucano. E qual é a função dessa tutoria no programa Mais Médicos? O Mais Médicos, desde a sua fundação, desde o seu início, além do trabalho dos médicos nas unidades de saúde, eles também têm um acompanhamento pedagógico. E aí coube a instituições supervisoras, como é o termo que está na legislação, fazer esse acompanhamento. Então eu sou tutor, junto com a outra tutora aqui no sertão de Pernambuco. Nós temos feito ao longo desses anos esse acompanhamento aí por volta de 180 médicos no sertão pernambucano. E o nosso trabalho é de coordenação junto a supervisores e supervisoras, que são profissionais médicos que mensalmente estão presentes, estão tendo contato constante, mas presencialmente também junto a esses médicos, sejam brasileiros, brasileiras ou estrangeiros, para dar o suporte, para dar um apoio, enfim. Para além desse trabalho, que eu vou falar um pouquinho mais do trabalho do programa Mais Médicos, eu sou médico de família e comunidade, como eu falei, eu exerço a minha função como médico, como servidor daqui do município de Petrolina, numa unidade de saúde da zona rural, aqui no município, já há alguns anos. Eu me formei em 2010 em Recife e me mudei para cá, né? E desde então tenho trabalhado por aqui. E além dessas funções que eu coloco que são as do trabalho, né, como professor e como médico, também tem algumas funções na militância social, né? Eu componho a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, né? E temos feito alguns trabalhos também na parte de comunicação. Eu recomendo muito o acesso ao site saudepopular.org, que é um site que reúne uma militância, uma produção de todo o país sobre a saúde como um todo. Surgiu muito nesse contexto do Mais Médicos, mas também da saúde como um todo. Temos feito uma experiência recente que é o podcast Medicina em Debate, né? A gente sentiu essa necessidade
ao longo desse ano a gente acompanhou, não é novidade, mas a gente acompanhou o quanto as chamadas fake news foram determinantes negativamente, né, no processo eleitoral. Isso ficou muito claro, mas na saúde a gente já tem acompanhado isso há um bom tempo, não é de agora. Por exemplo, em 2015, salvo engano, em 2015, quando começou aquelas questões relacionadas à microcefalia, relacionada às infecções por Zika em gestantes, né, surgiu todo tipo de fake news e de mentiras com relação a isso, né? Desde que não estava havendo microcefalia nem nada, isso era invenção do governo para esconder casos de corrupção, entre outras coisas, né? E na própria chegada dos médicos cubanos aqui no Brasil, choveram essas fake news, né? Uma delas era de que os médicos que vinham de Cuba não eram médicos de verdade, né? Chegou ao ponto de ter gente que compartilhava que não eram médicos, eram guerrilheiros enviados pelo governo de Cuba. Veja que nível a gente terminou chegando, né? Mas também tinha de outras proporções que colocavam, por exemplo, que os médicos não tinham formação de medicina, ou que o curso de medicina lá dura menos do que o curso de medicina aqui. E não tem nada disso, né? A gente acompanhou, e eu vou falar um pouco sobre isso na nossa gravação aí, mas tem muita coisa a se falar. Enfim, e aí foi em cima disso que surgiu muita ideia de a gente trabalhar com a produção de conteúdo de qualidade. Assim como a gente vê no seu canal um contraponto, né? Um espaço de produção de conteúdo de qualidade para fazer contraponto nesse mar de informações e desinformações que a gente vê na internet. A gente tem trabalhado no Saúde Popular, no podcast agora, com essa intenção de produzir conteúdo para combater tudo isso, né? Trazer informação de qualidade. Mas vamos lá falar um pouquinho sobre o programa Mais Médicos, que é o que você tinha me pedido já faz um tempo. A gente tinha acertado, e na correria dessas últimas semanas não tínhamos conseguido fazer isso da forma como tinha acertado. Mas trato é trato, e aí estamos fazendo essa gravação, né? Bom, sobre o funcionamento do programa Mais Médicos, sobre a sua origem, tudo isso, né? O componente do Mais Médicos que se tornou mais famoso e muito debatido, inclusive agora com essa saída de Cuba do programa, é o componente que a gente chama do provimento, né? Que é levar médica a locais onde não tem médicos, né? E a gente viu desde o início no programa a importância que teve esse componente, né? Foram centenas de cidades que tinham sequer um médico, né? E o programa levou esse profissional para atender essa população, né? Então isso foi foi e é um dos componentes do programa fundamental. Não é à toa que a gente tem sentido os impactos da saída dos médicos cubanos, e eu vou falar também um pouquinho mais sobre isso, né? Mas o programa Mais Médicos, desde a sua fundação, não era só esse componente do provimento, né? Porque desde o início havia uma preocupação, houve uma preocupação de que esse provimento é importante. Afinal, saúde normalmente é uma situação que a gente costuma dizer que a pessoa precisa naquele momento que ela está doente, não adianta a gente esperar muito tempo, né? Então o provimento é importante. Mas para além desse provimento, quando esses médicos, sejam eles cubanos ou de outras nacionalidades, fossem embora, a gente precisaria ter uma realidade de formação do serviço de saúde que desse conta de manter a atenção, manter o atendimento dessa população. Então, o Mais Médicos, desde a sua origem, ele tinha esse componente do provimento, mas também tinha e tem dois outros componentes. Um deles é com relação à reestruturação e estruturação de unidades de saúde física, né? As chamadas unidades básicas de saúde ou as unidades de saúde da família, né? Nesses poucos anos que a gente teve do programa Mais Médicos aqui no Brasil, e aqui na realidade do sertão, que é a realidade que eu pude conhecer e acompanhar de perto, é impressionante a transformação que a gente acompanhou, né? De cidades, de zonas distantes dentro de cidades pequenas, mas com unidades de saúde bonitas e bem estruturadas a partir de um modelo preparado pelo próprio Ministério da Saúde. E foi um investimento muito grande nisso, né? Pelo menos aqui no sertão de Pernambuco a gente sentiu muito a importância ou o impacto também
da construção dessas unidades de saúde e o quanto isso ajuda também no atendimento da população, né? Não é só ter o médico, não é só ter o profissional, mas ter a estrutura também para apoiar. E o terceiro componente do Mais Médicos, desde o seu início, é a questão da formação dos recursos humanos ou da formação de profissionais, né? Há um estudo, e houve um estudo naquele momento, vários estudos na realidade, que apontavam e ainda apontam a deficiência de profissionais médicos para atender todo o nosso país, né? Na realidade, até mesmo estudos feitos pela corporação, pelo Conselho Federal de Medicina, apontam, em primeiro lugar, uma péssima distribuição dos profissionais em nosso país, né? Geralmente concentrados no sul e sudeste, e mesmo em outras regiões mais concentrados em regiões metropolitanas, mais próximas ao litoral, por exemplo, né? Mas para além dessa péssima distribuição, nós temos uma deficiência, uma necessidade, tínhamos essa necessidade já identificada, de ter mais profissionais. E isso a partir de estudos, né? Porque fulano acha ou cicrano acha isso, aquilo, mas estudos que mostrando essa necessidade, né? Então, no final das contas, para a questão de como o Mais Médicos funcionava, ou funciona na realidade, né? É a partir desse tripé, né? Do provimento, da formação e da estruturação física das unidades de saúde. Basicamente, a gente trata desses três componentes. Óbvio que com o impeachment, apesar da continuidade do programa, inclusive ele segue, a gente teve uma interrupção de alguns dos processos que vinham acontecendo. E tem esse componente da formação de profissionais, de novos profissionais de recursos humanos. Então houve uma política, e aí cabe o registro, havia uma crítica, e há uma crítica de que havia um surgimento de uma forma descontrolada de novas escolas de medicina, sem um estudo, sem uma real análise da necessidade regional, local, enfim. E aí, junto com Mais Médicos, veio uma nova proposta de que para surgir um curso de medicina novo, precisava ser dentro, não é assim, alguém que quer formar um curso de medicina vai lá e pede, independente de qualquer análise. Na realidade, o processo que foi feito foi inverso, feito uma análise das regiões do Brasil, dos locais onde mais precisava ter faculdade de medicina, porque alguns dos estudos mostram que a melhor forma de fixar profissionais em locais mesmo mais distantes é a partir da formação, né? Então, um exemplo é que a partir desses o governo lançou editais, o governo lançou editais nessas localidades onde havia maior necessidade, e aqui, por exemplo, eu moro em Petrolina, mas Petrolina é quase colada com o Juazeiro, da Bahia, né? Apenas o rio separando. E aí nesse edital havia uma vaga para lá e desde então, recentemente, há um tempo, começou o curso de medicina aqui. Mas basicamente os três componentes são esses três do funcionamento do programa Mais Médicos, né? Como era o processo de seleção dos médicos estrangeiros, né? Na realidade, desde o seu início também, o programa Mais Médicos, e aí isso foi um espaço também para outras tantas fake news, né? Colocando, inclusive uma parte da imprensa divulgou recentemente que havia um acordo com o governo cubano, e não tinha nada disso. Na realidade, desde o início do programa, o programa ele contempla, ou a seleção para essa parte do provimento que eu estava comentando, ele contemplava 3 etapas. E desde o início vinha acontecendo dessa maneira os editais, né, para ocupação de vagas. Primeira parte, ou primeiro momento do edital, é direcionada aos médicos brasileiros ou médicos de outras nacionalidades, mas que morem no Brasil e tenham um diploma revalidado, né? Revalidaram o diploma e podem exercer fazer o exercício da medicina em qualquer local do país, né? A partir da não ocupação dessas vagas, abria-se uma segunda etapa para brasileiros formados fora ou até outras nacionalidades, a partir de alguns critérios que pudessem concorrer, né? Não era simplesmente ter formado fora, mas tinha alguns critérios de locais onde minimamente se conhecia a formação, né? E somente a partir da não ocupação das vagas que não foram ocupadas nesse primeiro momento
No segundo momento é que se abria o espaço para a chamada cooperação, né? É onde era feita a seleção dos médicos e das médicas de Cuba, a partir desse convênio com a OPAS e a formação e Cuba, né? O país Cuba, com relação a isso. Então, desde o início, a ocupação das vagas se dá dessa maneira, né? Não se priorizou a vinda dos cubanos em nenhum momento. Agora, eles se tornaram importantes, muito importantes, a partir do momento em que a gente não teve essa ocupação. Óbvio que a partir daí eram feitas as reposições, e aí tem muita coisa que aconteceu desde o início para lá. Mas desde o início acontecia dessa maneira. E vale registrar também com relação a essa seleção, que também foi outra questão, que muitas fake news foram trabalhadas em cima disso, mas é que a própria legislação aponta, e isso acontecer, e eu acompanhei isso de perto, a vinda dos médicos cubanos não era uma vinda aleatória, era uma vinda, havia uma formação, né, dos profissionais para uma realidade de saúde que eles iriam encontrar, e principalmente nas diferenças do que eles vivem lá no dia a dia para a realidade daqui, e havia também uma prova, né, para que só viesse para o Brasil que passasse nessa prova, e isso estava presente desde o início também, né? Então não era uma coisa sem controle, né? Falou-se muito, mas como é que se comprovaria os diplomas, como é que se teria certeza que eram diplomas de medicina? Foram feitas auditorias também, e que absolutamente nada foi encontrado que apontasse para algo diferente ou fraudes relacionadas a isso, né? Então a seleção acontecia dessa maneira. É verdade que os médicos cubanos eram recém-formados, sem experiência? Negativo. Na realidade, como eu falei, acompanhei muito de perto, muito próximo esse trabalho, e a gente tinha esse contato aqui. Grande parte dos profissionais que vieram para cá, e obviamente eu destaco muito o início do programa, quando ele começou, eram de profissionais absolutamente experientes, né? Grande parte dos profissionais, inclusive, já tinham trabalhado em missões anteriores em outros países. Cuba trabalha com missões em dezenas de países, então não eram pessoas simplesmente recém-formadas que estavam vindo, né? Inclusive, a grande maioria, não vou garantir que fossem 100%, mas dos que eu tive contato, 100%, eram profissionais que não só tinham a graduação em medicina, os 6 anos em medicina, como também tinham especialização em medicina geral e integral, que seria um equivalente ao que a gente chama aqui a medicina de família e comunidade, que é a minha especialidade, né? Então, mas também tinham muitos oftalmologistas, muitos cirurgiões, eu tive contato com alguns, mas que tinham formação mais generalista, mais dessa medicina geral e integral, e que tinham essa permissão, vinham dentro do programa, faziam a seleção e trabalhavam na atenção básica, nas unidades de saúde de família do nosso país, né? Então, a minha realidade, eu posso garantir isso, a realidade do que eu vivi aqui e acompanhei no sertão pernambucano, de que estamos falando de profissionais em que sua grande maioria não só eram experientes, como já tinham vivido missões em outros países, né? Sobre o revalida, por qual motivo os cubanos não precisavam fazer? Essa regra é só para os cubanos. O revalida é um mecanismo que existe aqui no Brasil para tentar organizar quem pode vir de outro país, ou até brasileiro, mas que se formou em outro local onde não se tem noção do currículo, da formação, e a partir dessa prova ele tem o direito de exercer a medicina em qualquer lugar ou da forma como ele achar conveniente aqui no país. Qual é o grande detalhe com relação a isso, né? Quem faz o objetivo do Mais Médicos, ou o objetivo desse componente do provimento do Mais Médicos, era trazer médicos para ocupar vagas que não eram ocupadas por outros profissionais na atenção básica, na atenção primária, como a gente fala, em locais especificados, a partir de um estudo que foi feito de demanda, de onde precisava mais, onde historicamente tinha uma maior necessidade, cidades com um pior IDH, enfim, todo um estudo que foi feito com relação a isso. A partir do momento em que qualquer profissional ele faz o revalida, ele pode trabalhar em qualquer canto do país, em qualquer trabalho que caiba a um médico.
Então perderia sentido com relação a isso, né? Uma coisa é o profissional que quer ficar, que quer ir para trabalhar em qualquer lugar, ou quer exercer a medicina da forma como estiver na sua cabeça, não há problema nenhum com relação a isso. E aí faz o revalida, e a partir disso aí ele está livre para trabalhar como quiser, como médico ou como médica no Brasil. Uma coisa é o médico quando ele revalida, ele trabalha onde quiser, ou trabalha como for, e outra coisa é o que foi criado, foi o objetivo para qual foi criado o componente do provimento Mais Médicos, que é determinar o local onde há necessidade e para que seja alocado aquele profissional naquele local. E a partir desse registro que foi criado junto com a legislação do Mais Médicos, que é o RMS, que é diferente do CRM, do médico revalidado, ele tem autorização para exercer qualquer função ou tarefa de um médico na atenção primária, na atenção básica, como eu tenho dito, naquela localidade para onde ele foi determinado, né? Isso estava dentro do programa, ou dentro do que se esperava, ou do que se espera do programa. É possível que, se não fosse dessa maneira, a gente não iria conseguir dar conta das necessidades dos locais onde mais se precisava, e ainda se precisa, né? Mas todos, e eu também falo isso com muita tranquilidade, porque eu acompanhei e fiz parte disso em muitos momentos, todos os médicos passaram por avaliação para poder trabalhar no Brasil, mesmo no programa Mais Médicos e mesmo sem revalidar, certo? Quantas pessoas eram atendidas pelo Mais Médicos aí em Pernambuco, né? Na realidade, o Mais Médicos, ainda falando desse componente do provimento, ele cumpriu uma função essencial em nosso país, né? E ainda cumpre, dá para colocar dessa maneira, né? Durante grande parte desse período, eram mais de 18 mil médicos fazendo atendimentos para grande parte da população brasileira, né? Se a gente pega aí 18 mil e tantos médicos que trabalharam no programa Mais Médicos como um todo, em todo esse período, se a gente coloca aí que as equipes têm uma média de 3 a 4 mil pessoas por equipe, estamos falando de uma população coberta de 50, 60 ou até mais milhões de pessoas cobertas pelo programa Mais Médicos, por médicos ligados ao programa Mais Médicos, né? Isso é um número impressionante, né? Talvez seja o maior programa de provimento já feito na história da saúde pública do nosso país. E grande parte, e também em boa parte do tempo, a gente tinha 10, 11 mil médicos cubanos. Com o tempo e com a formação de novos profissionais, essa necessidade foi diminuindo, tanto que agora, na saída dos cubanos, tínhamos menos, tinham 8.400 e tantos médicos, o número exato não está me vindo à cabeça agora, né? Ainda são números impressionantes e ainda fazem muita diferença, mas já tinha diminuído um pouco, né? O plano inicial era diminuir a necessidade de ter médicos estrangeiros, né? Especificamente eu posso falar da minha área, né? A área que eu cubro, ou a área que a gente faz tutoria aqui no Sertão Pernambucano, como eu falei, manteve-se aí numa média de 180 médicos trabalhando, em média, algumas vezes um pouquinho mais, algumas vezes um pouquinho menos em substituições, né? Mas é uma cobertura populacional importante, né? A gente pode fazer o mesmo cálculo, serve para aí, estamos falando de centenas de milhares de pessoas que estão cobertas pelo programa Mais Médicos. No nosso caso, e isso tem a ver com a distribuição de profissionais, desses 180 ou 172 médicos, para ser mais exato, mais recentemente, 110 médicos eram médicos cubanos, né? Eram médicos e médicas de Cuba e que saíram nessas últimas semanas. Ainda estamos acompanhando como está sendo o processo de ocupação dessas vagas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Só por esse dado já dá para ter uma noção importante da diferença e da importância que os médicos e as médicas cubanas viveram aqui no nosso país, mas especialmente o povo daqui do sertão pernambucano, e é uma realidade que é facilmente transponível para o Sergipe, para a Bahia, para outros estados, inclusive fora do Nordeste. Como vai ficar, ou como vão ficar as regiões que tinham médicos cubanos aí em Pernambuco, a gente não sabe ainda, né? A gente está acompanhando, a gente tem feito um monitoramento, estamos em pleno processo, né? E a gente começa a ter uma maior noção, mas ainda não dá para dizer se deu certo, se não deu, quanto deu certo, quanto deu errado.
mas alguns dos apontamentos que a gente vinha analisando e vinha discutindo, vem mais ou menos se confirmando, né? A gente, nesse momento, a gente tem cerca de 1/3 dos médicos brasileiros não se apresentou, né? Dentro das vagas, das 8.000 e tantas vagas que foram abertas com a saída dos médicos cubanos, isso é um número expressivo. Provavelmente estamos falando de locais de maior acesso, de maior dificuldade de acesso, né? Inclusive aproveito essa questão para dizer o seguinte: em nenhum momento no nosso debate, particularmente, não gosto de fazer uma culpabilização do médico ou da médica brasileira que não quer ir para um local distante. Cada um sabe o que é melhor para si, o que é melhor e o que é pior. A discussão que a gente faz é com relação às políticas, né? A forma como a política é conduzida. Se ninguém quer ir trabalhar em uma determinada área mais afastada, eu entendo completamente e, como eu disse, cada um sabe o que é melhor para si. Mas aí vai caber ao governo dar conta disso. E a forma como vinha sendo como a gente vinha dando conta é o que dava a resposta melhor a isso, né? Mas voltando à questão, cerca de 1/3 dos médicos não se apresentou. Isso é um dado importante. Ainda não sabemos, e isso a gente só vai saber com as próximas semanas, os próximos meses, quem vai continuar nesse trabalho, ou como está sendo o trabalho, se está trabalhando os 5 dias da semana, ou se estamos voltando a algo que acontecia anteriormente, de trabalhar menos dias na semana, né? E também em março a gente tem o início das residências médicas. Agora está acontecendo as seleções em todo o país, e em março começa a residência, e normalmente a gente vê uma saída de médicos que estão na atenção básica, trabalhando na unidade de saúde da família, para começar suas residências, suas especializações. Mas tem um elemento desse edital, da forma como ele saiu, e que chama muita atenção, que é muito negativo a forma como aconteceu, né? Antes haviam previsões no edital e nos critérios de seleção de médicos que trabalhavam já na atenção básica ou trabalhavam na atenção primária, eles não poderiam entrar, sair e entrar logo no Mais Médicos, por exemplo, porque a ideia não era simplesmente pegar um médico que já trabalha na atenção básica e fazer com que ele continue trabalhando na atenção básica a partir de outro vínculo, né? Afinal, isso não seria um incremento no número de profissionais. A gente queria novos médicos, novas médicas trabalhando na atenção primária, né? E agora não aconteceu isso. E abriu brecha para determinados problemas. Por exemplo, eu vou citar um agora. Vou citar o exemplo de Petrolina e Juazeiro. Já tivemos muito mais médicos cubanos, mas como aqui é um local, tem uma faculdade de medicina, inclusive, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, na qual eu sou professor, então foi diminuindo a necessidade ao longo dos últimos anos. E nesse momento a gente contava com apenas 4 médicos cubanos, 3 em Petrolina e 1 em Juazeiro. E aí, com a saída desses profissionais, nesse edital novo que saiu, novos médicos chegaram e ocuparam essas 4 vagas. Então isso é um fato positivo, né? As 4 pessoas que saíram, chegaram 4 novas. Mas ao mesmo tempo, pelo que a gente conseguiu levantar, tivemos uma estimativa de que 15 médicos, né, somando as 2 cidades, saíram, trabalhavam na atenção básica, nas unidades de saúde da família nesse município, e optaram por aderir ao edital e foram trabalhar em outras cidades, que não sei dizer exatamente quais, né? E aí estamos falando, vejam só que coisa, né? Chegaram os 4 médicos cubanos que saíram, foram substituídos, mas 15 outros médicos foram porque acharam melhor, porque avaliaram. Não tô, a questão aqui, repito, não é com relação à opção pessoal desses profissionais, mas é a política em si, né? E aí, no final das contas, o que é que isso vai apontar? A propaganda provavelmente disso é a seguinte: 15 médicos que foram para outros locais, mais os 4 chegaram aqui, significa que pelo menos nesse universo são 19 novos médicos trabalhando na atenção básica, né? Mas na prática é muito diferente disso, né? Na realidade, podemos dizer que nesse universo são 4 novos médicos, inclusive alguns desses já trabalhavam na atenção básica, ainda não tenho essa informação, mas já trabalhavam. Mas digamos que esses 4 não trabalhassem, estamos falando de 4 médicos novos trabalhando, mas esses outros 15
que completariam os 19, não são novos médicos na atenção básica. Eram médicos que trabalhavam na atenção básica daqui e agora vão trabalhar na atenção básica em outro município, né? O balanço é negativo nesse ponto, né? E inclusive para Petrolina e Juazeiro é literalmente negativo. Esse edital trouxe 4 novos médicos, né, em substituição aos que saíram, e 15 foram perdidos. Então, nesse caso, é literalmente negativo o balanço desse edital, da forma como ele aconteceu. Eu acompanho o programa desde esse início e pude acompanhar em vários pontos e trabalhar e militar pelo programa em vários momentos. Mas a minha função institucional aqui na universidade, desde o início no programa, é essa função de tutor do programa, que, como eu disse, é como uma espécie de função de coordenação do acompanhamento pedagógico que a gente faz dos médicos e das médicas brasileiros ou não, né? No que cabe a questão pedagógica, de dúvidas, de processo de trabalho, tudo isso, né? Bom, eu acho que muita coisa... A pergunta aqui é qual é a realidade que a mídia não falou sobre o Mais Médicos. E eu acho que tem muita coisa que não foi dita, né? Mas muita coisa foi dita também. Porque se no início a população observou uma certa, digamos assim, expectativa do que seria o programa, em pouquíssimo tempo a gente teve os índices de aprovação do programa subindo bastante rapidamente, assim, né? Em pouco tempo a gente teve uma pesquisa, salvo engano, da Universidade Federal de Minas Gerais, que comprovou que a gente tinha uma aprovação de mais de 90%, 95% da população brasileira com relação ao Mais Médicos, né? E aí eu acho que talvez o que tenha faltado mais aparecer na mídia, e a gente encontra em relatos, em documentários e tal, não é os números em si, né? Os números, eles são muito importantes, eles são fundamentais, ainda mais num país continental como nós temos, né? Mas o que eu acho que foi mais bonito e eu pude acompanhar de alguma maneira junto aos supervisores e às supervisoras eram as histórias dos médicos, desses profissionais, no contato com o povo, no nosso caso com o povo sertanejo, com os problemas do povo sertanejo, né? A identificação que muitas vezes acontecia também, e esse encontro que é muito potente, né, entre um profissional que está ali para cumprir uma função e uma população muitas vezes carente, como a gente viu centenas de cidades que sequer tinham um médico, né? Então eu acho que isso foi uma coisa muito importante. Já existem muitos estudos que apontam os benefícios que o programa trouxe, inclusive indicadores de saúde no nosso país, mas a tendência é que nos próximos anos vão aparecendo outros que estão sendo realizados, que estão sendo levantados, que vão só reforçar a importância desse programa para a gente. A pergunta é se é verdade que o governo já supriu os médicos que foram embora, já que, segundo eles, as vagas de inscrição foram todas preenchidas. Eu falei um pouco sobre isso há alguns minutos atrás, né? Eles abriram a inscrição sem critério algum, quem chegasse primeiro ocupava, não era assim, né? E isso facilitou para que os números, num primeiro momento, subissem muito. E a gente vinha batendo nessa tecla, divergindo da imprensa, né? A imprensa dizendo, já é um sucesso, o governo dizendo, ocupação de mais de 90%, 95%, e a gente alertando que a inscrição não é a ocupação, né? E agora, como eu disse, está aí, estamos terminando o ano, ainda tem muita coisa para acontecer pela frente, mas de cara já sabemos que 1/3 dos médicos não compareceu, né? E como eu falei também anteriormente, vamos ver como é que vai se dar nas próximas semanas, quem vai continuar. Tem o início das residências médicas em março e tudo isso conta nessa ocupação, né? E fora o que eu também já comentei, de que muitos desses médicos já trabalhavam na atenção primária. Então não podemos falar de sucesso desse edital se grande parte desses profissionais, e algumas estimativas que eu vi, isso ainda está sendo consolidado, falam em 40% dos profissionais que se inscreveram, eram profissionais que já trabalhavam na atenção básica, né? Então, se 40% já trabalhava e 30% não compareceu, a gente já tem um número que certamente, para mim, deixa muito claro que o edital não deu certo. Mesmo com a torcida para que desse certo, porque estamos falando da saúde da população brasileira, mas não deu certo.
Bom, eu sou suspeito depois de falar tanto sobre se eu me senti em algum momento ameaçado pelos médicos cubanos, mas não me senti em nenhum momento ameaçado pelos médicos cubanos e também não vi essa ameaça. Muitos falam, a gente pegou alguns relatos de que médicos que teriam sido demitidos, brasileiros que teriam sido demitidos para que aquela vaga fosse ocupada por um médico estrangeiro, por um cubano. Eu posso garantir que na minha realidade não vi absolutamente nada sobre isso. Na realidade foi criado um mecanismo pelo governo naquele momento que impedia que uma unidade que tivesse um médico registrado anteriormente nela fosse alocada com um médico estrangeiro ou com um médico cubano ou com outro médico do programa, né? Que era uma forma também de evitar que isso acontecesse, né? E aí do que eu ouvi falar, de vez em quando chegava uma história, chegava outra, nenhuma se comprovou para mim com relação a isso. Pode ter acontecido? Eu acho que pode, né? No universo de milhares de médicos que chegaram ali, eu não posso falar que não aconteceu isso em nenhum local do Brasil, né? Mas no que eu pude acompanhar e na nossa realidade aqui, isso não aconteceu. Então os médicos cubanos, em nenhum momento eles representaram uma ameaça. Na realidade, algo que a gente já dizia, e estamos dizendo agora, e a gente está falando agora, é que os médicos cubanos eles não viriam de forma permanente, era por um tempo. E quando aqueles médicos fossem embora, estaria criada uma demanda que antes não existia. Uma cidade que, por exemplo, nunca teve médico e passou 3, 4, 5 anos recebendo um médico que trabalhando ali, no momento em que aquele médico tem uma interrupção do seu trabalho e vai embora, a demanda fica, a população não vai aceitar aquilo de uma forma muito tranquila, então ela vai brigar, vai exigir para que tenha médico, né? Mas isso criaria, junto com a ampliação que a gente teve no número de unidades de saúde da família pelo país, uma demanda que nunca chegaria a ameaçar, né? Até porque estamos falando, o foco não deve ser mercado de trabalho de nenhum profissional. Estamos falando de saúde da população. E saúde da população não dá para esperar não sei quanto tempo para chegar médico. Temos que colocar médico quando tem necessidade, né? E o programa Mais Médicos, no seu componente do provimento, deu muita atenção a isso e deu muitos resultados, como eu estou falando. Qual a solução o governo deve tomar para não prejudicar a população agora que o dano já foi causado? Essa talvez seja a pergunta mais difícil, Carlito, de responder, porque eu não tenho absolutamente nenhuma confiança nem no governo ilegítimo que está saindo e nem no próximo governo, né? Não há o compromisso para mim de que algo vai ser feito no sentido de dar essa atenção, vou colocar dessa maneira, de dar essa atenção às necessidades da saúde da população. Nem se eles quisessem, né? E eu falo isso porque estamos sob vigência dessa emenda constitucional da morte, na época chamada PEC, quando era um projeto, né? Que congelou o orçamento público federal pelos próximos 20 anos. Subindo apenas de acordo com a inflação. Na prática, estamos falando de congelamento do orçamento federal, né? E se em cada área a gente vai encontrar uma realidade específica que a gente pode discutir, na saúde isso vai ser um desastre. E não vai demorar não para a gente começar a sentir esses impactos, né? Espera-se que a população brasileira ainda cresça até 2050. Então estamos falando de um mesmo orçamento que vai ter que dar conta de saúde para uma população que ainda continua crescendo. Segundo lugar, a nossa população está envelhecendo. Isso também não é achismo, isso está comprovado, né? E a literatura mostra também que quanto mais velha uma população, ela precisa de mais serviços de saúde, né? Então tem uma população que está crescendo ainda, que está envelhecendo, que vai precisar de mais serviços e o que tem de dinheiro não vai dar conta. A gente já vive uma crise histórica de subfinanciamento na saúde, que é ter menos dinheiro do que deveria para dar conta das necessidades, mas falo para todo mundo que te acompanha, é uma equação que definitivamente não bate, não dá conta, e certamente a gente vai começar, a gente já está sentindo isso de alguma maneira, mas a tendência é que agora, ano a ano, a gente começa a sentir um impacto muito forte com relação a isso. E o governo que foi eleito, o presidente que foi eleito, ele inclusive votou a favor dessa emenda constitucional, ele defende isso. A sua equipe econômica, o tal do Paulo Guedes,
que quer privatizar tudo, defende menos Estado. E um país como o Brasil, com as necessidades que o Brasil tem, precisa de mais Estado, né? Então, juntando esses elementos aí, eu não consigo ter a menor esperança em curto prazo com relação ao que a população precisa, né? Continuamos na luta, continuamos trabalhando para formar novos profissionais no nosso dia a dia, mas tememos muito pelo que vem pela frente. E o caminho para todos e todas nós é ficar atento. Vamos ficar atento, não sabemos como serão esses próximos períodos aí, né? Apesar da gente saber das intenções desse governo, a gente não sabe bem como ele vai ser na prática. E o importante agora é a gente ficar alerta e estar acompanhando isso e fazer a nossa parte.